Eles buscam entender a história do planeta Terra e fazem um trabalho bem complicado, um verdadeiro quebra-cabeça. Graças aos estudos da paleontologia, nós podemos saber sobre a evolução de várias espécies e da existência de muitas outras que já foram extintas há milhões de anos. E hoje é o Dia do Paleontólogo, tema do nosso programa de hoje. Hoje é quinta-feira, 15 de junho, e o Espaço PUC começa agora. Olá, boa tarde. Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a gente vai falar sobre a paleontologia, né, Ana? É isso mesmo, Érico. Essa semana a Giovana Lanza foi ao Museu da PUC Minas e acompanhou um pouco do trabalho dos paleontólogos. Muito legal. E ela conversou também com um paleontólogo reconhecido em todo o Brasil, né? Verdade. Aqui a gente tem a sorte de estar pertinho do Castor Cartelli. O espanhol é fundador do Museu da PUC Minas e fez muitas descobertas importantes em nosso país. Vamos ver tudo que a Giovana conferiu agora na reportagem. A vida na Terra surgiu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. E desde então, restos de animais, vegetais e indícios de suas atividades ficaram preservados nas rochas. Os fósseis, como são conhecidos, são o principal objeto de estudo da paleontologia. Um paleontólogo, praticamente, é como um biólogo de tempos passados. Então, tem tudo quanto é especialidade, né? Desde bactérias até coisas gigantescas como são os dinossauros. Tem colegas que não tiram o olho do microscópio, outros dão uma de investigadores da natureza em lugares quase que exóticos, desertos, grutas e até mergulhos, não é? Vai depender muito da especialização e da vocação de cada um. O professor Cartelli veio para o Brasil há 60 anos. Nessa época, começou a estudar ciências biológicas na PUC Minas. Nos anos 80, participou da fundação do Museu de Ciências Naturais da Universidade e se tornou uma referência para futuros paleontólogos. Nunca pensei em paleontologia. Eu achava interessante, não é? Mas até que dentro do curso de biologia comecei a ler, a descobrir, diz que é isto, especialmente nas grutas aqui aos arredores. Eu lembro que em 1964, faltavam mais de 10 anos para eu começar biologia. Entrei pela primeira vez, já são centenas de vezes, não é? Na Gruta de Maquiné, com lanterninha, estava tudo escuro, e fiquei impressionado. E aí vai aos poucos, e mergulhei na escuridão radiante e esplendorosa das grutas. Ele, que tem a paleontologia como profissão, garante, é de arrepiar. Eu lembro, por exemplo, de um achado que fizemos numa gruta de um animal que foi a mesma espécie do primeiro achado feito por Lund em Minas Gerais. E ele encontrou esse esqueleto muito estragado. E lá estava aquele esqueleto completo, branco, 20 mil anos aguardando por mim, mas de arrepiar. Quem acompanha a rotina do museu percebe que Cartelli é parte integrante de todas as histórias que permeiam o local. Ele contribui para que esse espaço seja cada vez mais reconhecido como um ambiente educativo que proporciona a criação e a difusão do conhecimento. O nosso papel é educativo, nós fazemos parte da universidade e a nossa intenção é complementar a educação dos nossos visitantes. É sempre fornecer alguma coisa nova em termos de conhecimento. A paleontologia é mesmo muito importante. Por meio dela, podemos descobrir mais sobre a história do nosso planeta. E para aprofundar mais nesse assunto, recebemos Luciano Villaboim, biólogo que trabalha no Laboratório de Paleontologia do Museu de Ciências Naturais PUC Minas.
Temos no estúdio também o Bruno Oliveira, estudante de Biologia da PUC Minas. Gente, sejam muito bem-vindos. Queria que você contasse um pouquinho, Luciano, como é o trabalho de um paleontólogo. Então, o paleontólogo, acima de tudo, ele precisa de uma coisa que chama paciência. E não é uma profissão que precisa de conhecimento, como todas as outras, mas a paleontologia é um leque onde ela está por baixo de todas as outras áreas da biologia, assim, da geologia também. Então, tudo que hoje a biologia e a geologia estudam, no caso da biologia, zoologia, botânica, tudo, tem toda a linhagem do que veio para trás. Então, toda a linhagem de um ser vivo hoje, você pode estudar a paleontologia dele. No caso do Museu da PUC, nós estudamos os animais do Quaternário, e que tem o Pleistoceno e o Holoceno. Então, o que a gente chama da última era do gelo. Então, nós trabalhamos com preguiça gigante, com tigres dentes de sabre, com toxodontes, macrauquênias, e são animais bem grandes. Então, assim, hoje o nosso maior animal é a anta, mas tivemos maiores. Seria como se fosse uma fauna africana que a gente tinha aqui até uns 10 mil, 11 mil anos. E assim, nós trabalhamos lá com esses animais grandes, mas também temos outro biólogo que trabalha com os animais pequenos. Basicamente, roedor, marsupial e morcego, que é já é um trabalho com a lupa, é um trabalho mais minucioso, porque os animais grandes nós podemos ver normal. Então, o nosso trabalho ele começa nas escavações. Quando as escavações começaram, quando o Cartelli começou a escavar, eu nem era nascido ainda. A primeira escavação dele é de 74, em Janaúba. E foi uma escavação em barranco. Mas quando ele começou a trabalhar em cavernas, durante a década de 80, 90, eles escavaram, todo julho eles levavam alunos da PUC na época, né? E eles iam para a Bahia, acho que 95% do material do museu é da Bahia, dos fósseis. E eles ficavam lá um mês e traziam os fósseis. E a PUC, no caso do Cartelli na época, né, eles tiveram muita sorte, porque é muito difícil você entrar numa caverna e achar tanto material igual eles acharam. Então nós temos mais de 60 preguiças gigantes. Nossa, lógico muita que coisa. elas não estão 100% completas, mas são 60 indivíduos. E isso é muito raro na paleontologia. Ele gosta de falar que a paleontologia, que os fósseis, cada fóssil é um milagre. E é isso mesmo, porque tem de tudo dar errado para o material não ser conservado. E nesse caso, nas grutas, eles foram. E esse trabalho de campo, da experimentação, ele continua hoje em dia da mesma forma? Então, nós temos hoje, até pouco tempo, nós não tínhamos muito espaço. Aí a FAPEMIG doou armários para o laboratório e assim, é muita coisa mesmo. Eu não estou brincando, é muita coisa. Então, desde a década de 80 está uma separação, o reconhecimento, identificação do material. Então, são vários ossos de animais e então tem toda a separação, a parte de preparação do material. Às vezes está quebrado, então imagina uma mesa e você entra numa gruta e dentro da gruta você tem ossos de vários animais e você tira tudo. Tem o método correto de se tirar, por exemplo. E depois no laboratório a gente vai separar as ordens dos animais, por exemplo. Então você tem os Xenarthra, você tem os Carnívora, você tem os Notongulata, os Leptopterna. Agora vamos pegar a Carnívora, que é o que a gente está mais acostumado. Dentro de Carnívora você tem o tigre-dente de sabre, a onça parda, a onça pintada, o jaguarundi, a jaguatirica e por aí vai. É uma gama, tirando né? urso, as espécies de canídeos, cachorro do mato, vinagre, lobo-guará, o protócion, que é um cachorro extinto. Depois disso, que a gente separa as espécies, as famílias, as espécies dentro da ordem, você tem o material e aí a gente vai procurar os indivíduos, Ótimo. os espécimes. Então a gente vai testar normalmente osso por osso para ver se ele articula um com o outro. Porque aí no número, o osso vai ganhar um número e o osso que articula nele
vai ganhar o mesmo número. Então você sabe que aqueles 2 ossos são um indivíduo. Então, o objetivo final, na hora do tombo, é nós termos o maior número de espécimes de indivíduos possíveis. É um trabalho bem detalhista mesmo, né? É. E Bruno, eu queria que você falasse o porquê da paleontologia. Por que você escolheu? Então, dando uma resumida, que a história, se eu fosse contar, era bem longa, né? Desde pequeno eu gosto dessa área de animal. Então, dentro da... apesar de eu não saber exatamente que eu queria biologia quando eu era novo, eu fui crescendo e eu já sabia que eu queria mexer com bicho. Então, entrei na biologia já sabendo mais ou menos o que eu queria, e com o meu percurso, né, dentro do próprio curso, é que eu fui percebendo que essa história da evolução, a história de todo o mecanismo, como que a gente chegou até hoje em dia, era uma coisa interessante. Então eu fui rumando até com a própria influência de filmes, como Jurassic Park, né, o Vale Encantado, que era um desenho extremamente divertido quando eu era criança. Isso foi me puxando para a área da paleontologia. Você já teve a chance de descobrir, de ir a campo e ver alguma escavação? Escavação não, porque o Cartelli, ele terminou as escavações em 2005, né? Então, desde que eu comecei o estágio lá, a gente nunca foi a nenhuma escavação. Eu já tive a oportunidade de estar dentro de grutas para fazer outros tipos de trabalhos, né? Então, por exemplo, eu já estive em uma gruta na Gruta do Sumidouro, mas era com outros fins, era fins de estudo mesmo. E como foi a sensação para você? É sensacional, até pelo tipo de coisa que a gente vê lá dentro, assim. Não só os animais, mas como que as rochas estão ali solidificadas, o porquê que elas estão daquela maneira, que entra até no campo da geologia, que foge um pouco da minha área, mas é muito interessante. O papo tá muito bacana, né? Mas a gente vai continuar no próximo bloco, que a gente vai dar uma pequena pausa. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a paleontologia. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é a paleontologia. Exatamente. Agora nós voltamos ao nosso bate-papo com o biólogo Luciano Villaboin e o estudante Bruno Oliveira. Luciano, nesse trabalho que vocês realizam no Museu da PUC Minas, como funciona o processo de coleta do material, de estudos em relação aos animais, até a exposição, que é o resultado que os alunos, né, os visitantes costumam ver no museu? Então, aí onde a gente parou, que foi até a parte de espécimes, que a gente identificou. Depois que a gente identifica, e isso seria o grosso, tem a parte, o estudo mesmo. Então você tem toda a descrição do material, você tem toda a descrição das espécies, as diferenças que os indivíduos têm dentro da mesma espécie, se o bicho é macho ou fêmea, se é filhote, se é um jovem, lembrando que, às vezes, você tem um bicho de 20 mil anos e você tem a mesma espécie de 100 mil anos. Então, lá no nosso museu aqui, a gente tem uma onça pintada em que o calcário, que ela está por cima da onça, tem 128 mil anos. Então, é uma onça pintada de 128 mil anos. De 128 mil anos até hoje, o tanto que isso pode ter influenciado na morfologia dos animais. E como que fica sabendo essa datação tão exata? Então, você tem, todo elemento radioativo tem um tanto de energia. E de tanto em tanto tempo ele perde essa energia. E ele se torna outra coisa. Então dá para calcular o tanto de energia que ele perde e o tanto de tempo que isso demora. Então você tem o cálculo para fazer essas datações. Que são feitas nos Estados Unidos, na China, por aí. Coisinha cara. Mas depois de toda essa parte científica, da descrição, por exemplo, dos dentes. Então, quanto mais completo o animal, mais informação a gente tira dele. Então, depois de tudo isso que você tem, a publicação científica, isso é aceito no mundo científico, a paleontologia entende isso como existente, como um fato. Então, a gente pega isso e vai fazer uma transposição disso para o museu. Então, você tem que pensar que no museu lá da PUC, você vai ter gente de todas as idades, gente de todas as escolaridades, gente que às vezes acredita, às vezes não acredita que o dinossauro existiu. Então, nós temos que fazer de uma maneira em que o máximo possível entenda.
E muitas vezes o nosso foco são as crianças mesmo, é um grande foco nosso lá. E muitas vezes as pessoas não entendem, quando você vai lá no museu e vê aquele esqueleto montado, o trabalho, o tempo que durou da escavação até o esqueleto montado no museu, com aquelas informações lá, ou com os monitores tendo as explicações para falar para o público. Sim, e de acordo com as reações que vocês veem das crianças lá, vocês veem que eles estão realmente interessados em descobrir mais sobre essas questões, a evolução dos animais mesmo? Então, o Jack Horner falou uma vez, é um paleontólogo lá da América do Norte, os dinossauros são extintos, são grandes e são diferentes. E isso chama muito a atenção das crianças. E a mídia tem um grande influencia isso bastante. Porque, por mais que nossa opção, nosso desejo seja mostrar os dinossauros sul-americanos, o Tiranossauro Rex, que é um animal da América do Norte, é a maior estrela, não tem jeito, todo mundo conhece ele. Então a gente usa o Tiranossauro Rex para mostrar os outros animais, os animais sul-americanos, por exemplo. Bruno sabe disso, né? Gostava dos filmes já desde criança. Sim, sim. E Bruno, como que é o trabalho lá no estágio? O que você faz como estudante? Então, basicamente eu ajudo o Luciano a tombar o material. O que a gente faz, né? Depois que ele explicou todo esse processo que a gente tem que separar os bichos em ordem, separar em indivíduo, a gente chega até nos fragmentos, por exemplo. Tem muitas peças fragmentadas que a gente tem que tentar montar. Então é como se eu estivesse realmente montando um quebra-cabeça, né? Tentando juntar a peça para formar o indivíduo. E depois isso tem que ser identificado para fazer parte da coleção, né? Então, hoje em dia, né, ele falou que tem aproximadamente 60 indivíduos de preguiça lá. Mas isso a gente está falando em número de indivíduos. Se a gente contar todo o material que a gente tem e que está sendo tombado, o que tombou já soma mais de 40 mil peças, né? E ainda tem pelo menos aí umas 20 mil peças para frente, né? Então, eu ajudo nessa parte de identificação do material e fazer o tombo dessas peças. E você vê em relação aos outros colegas da área da biologia, eles estão realmente interessados em descobrir mais sobre essa área? Tem muitos colegas querendo se enveredar por esse caminho também, não? Olha, eu cheguei a estudar com umas 5 ou 6 pessoas que queriam especificamente a paleontologia, né? Mas como o curso da biologia ele é muito amplo, a gente dá um desconto, né? Então, 6 pessoas em um curso que você tem gente que quer ir para medicina, quer ir para botânica, quer mexer com inseto, quer mexer com mamífero vivo, né? Quer mexer com consultoria. É muita gente, né? Então, é uma área que o pessoal sempre está interessado. Inclusive, né, como ele disse, a gente atende muita criança. Eu já fui monitor do museu antes de entrar no laboratório. E é muito grande o interesse dos meninos de 10, 11 anos por essa área, né? Então, eu espero que continue. Por que vocês acham que esse interesse vai se perdendo? Porque eu acho que muita gente quando fica mais velho, começa a negar as coisas da infância. Então, negar a paleontologia, né, é justamente eu acho que é um processo natural, né? De, estou crescendo, dinossauro é coisa de criança. Isso é verdade. Quando eu era pequeno, eu gostava de dinossauro. Aí os meus amigos envelheceram e começaram a gostar de carro. E eu continuei gostando de dinossauro. Isso é fato. E é um estudo que parece ser um estudo simplesmente do passado, mas na verdade não é bem assim, né? É mais uma ponte entre vários tempos, né? Você tem, no nosso caso, nós temos lá, a gente estuda mamífero ainda. Então, por exemplo, nós trabalhamos muito com preguiças extintas. E muita gente que visita o museu não entende que quando as preguiças extintas desapareceram, os animais que temos hoje aqui já existiam. A preguiça gigante foi diminuindo e indo para a árvore. Não, eles já existiam. Eles foram extintos e alguns outros não. Então, pensa que hoje nós temos um fragmento de fauna que até uns 10 mil, 11 mil anos era bem mais amplo. Então, você tem a invasão dos animais da América do Norte há 3 milhões de anos, assim, em geral, e nós tínhamos uma fauna bem mais ampla. E isso acabou o Pleistoceno, começou o Holoceno, nós temos a perda dos nossos grandes mamíferos. Então, nós tentamos completar esse quebra-cabeça que hoje é incompleto nosso. E as descobertas atuais? Existe alguma feita aqui no Brasil que teve uma repercussão internacional ou algo do tipo? Nós, desde o Lund,
desde que o Lund veio para cá e descobriu os animais, a paleontologia na parte de caverna, de Holoceno, ela sempre foi uma grande constante. Então a gente tem o Carlos de Paula Couto e o Cartelli também. Cartelli descreveu muitos animais novos e provavelmente tem outros lá escondidos no material que a gente ainda não identificou. Então, da última escavação de 2005, foram 13 mil peças. E foram 13 mil peças que eu não estava lá, que deu para tirar porque a escavação durou 2 semanas. Mas se tivesse mais tempo, mais dinheiro para ficar, ia sair muito mais coisa. E dessa gruta saíram duas espécies de preguiça nova, que é a linhagem da preguiça real, que tem lá na região amazônica. E são as 2 primeiras espécies fósseis descritas dessa linhagem para o Brasil. E, então, assim, foi um grande pulo. Agora descreveram uma na Venezuela, descreveram outras 2 agora no México. E é uma linhagem que é muito comum na América Central, mas que agora os estudos deram um empurrão com esses 2 animais. E recentemente, no material de outra gruta, nós achamos um 3º animal dessa linhagem. Aqui também? Que está sendo estudado agora. É um bicho. Importante, né? Porque o estado de Minas Gerais tem muitas grutas, né? Tem muitos espaços que podem permitir essas descobertas. O Lund achou o material dessa preguiça quando ele veio aqui. Só que ele achou que era de uma outra, que ele só tinha encontrado os dentes, que é um osso cuboide do pé. Hoje a gente sabe, ele não sabia, mas a gente sabe que ele achou. A Gruta de Maquiné é bem famosa. Na paleontologia, ela é a mais importante, é a que tem mais destaque? A Gruta de Maquiné tem uma grande importância porque foi lá que o Lund achou o primeiro fóssil no Brasil, que foi a Nototério, que é uma preguicinha do tamanho de um cachorro. Mas o Lund escavou bastante, ele achou bastante material, muita coisa incrustada com calcário. Mas não tirando, lógico, o valor de tudo que o Lund fez, o que a PUC tem hoje de material em número é incomparável, é muito grande. Então, gente, nosso tempo infelizmente está acabando, mas para a gente encerrar, então, qual o recado que vocês deixam para os jovens, né, que têm interesse em se enveredar por esse caminho da paleontologia e descobrir mais sobre esse tema? Primeira coisa, estudar. Visitem o museu. Quem tem interesse nessa área de paleontologia, procure a gente no museu, que a gente te orienta no caminho que você quer seguir. Não só isso, né, porque o museu é bem interessante e vale a pena visitar sempre. E o curso de biologia da PUC está aí. O foco do curso de biologia é a zoologia e isso para a paleontologia é muito bom. Bruno, você como estudante, alguma dica? Eu acho que quem gosta, o caminho é não desistir, porque existe um mito de que a paleontologia no Brasil não tem espaço. E, na verdade, hoje em dia a gente está vendo que cada vez mais cresce a paleontologia aqui. A gente tem em Uberaba os dinossauros, a gente tem a paleontologia aqui em Minas Gerais, né, e na própria PUC. Na Bahia tem muito material fóssil. Então, se a gente for pensar em todos os estados, tem muito material e para todo lado. E está faltando gente. Então, a gente está precisando de vocês. Ótimo. Luciano, o Museu da PUC é uma referência na América do Sul, né? Você pode deixar o endereço para quem quiser visitar e ver um pouquinho mais do trabalho? Na rua Dom José Gaspar, fica praticamente dentro da PUC, mas no final, lá na parte de baixo. Não tem como errar, vocês vão ver um tatu de metal gigante na porta. Tem o Linneu lá na frente, tem alguns dinossauros lá, algumas reconstruções na porta. E quem é o Linneu, para quem não sabe? O Linneu foi considerado o símbolo do museu, porque é um pampatério, é um tatu gigante. Na época foi um tatu encontrado, a carapaça bastante completa, ele está montado lá, o original está lá fora, montado fora na exposição, não fora do museu. E foi considerado por muito tempo um dos mais completos.
e datou como um animal da fauna típica brasileira, um bom mascote para o Museu da PUC. E o museu está aberto diariamente, no fim de semana também? O museu está aberto de terça a sábado, de 9 às 17. E na quinta-feira ele funciona até às 21. Então, Muito bem. tá aí o convite. Muito obrigada, Eu gente, que pela agradeço. participação. Obrigado, até a próxima. E não se esqueça que amanhã é dia de Espaço Cult. O programa está muito especial e a Maiara Mares vai contar pra gente um pouco mais sobre ele. E aí, Maiara? Ei, pessoal do Repórter PUC, olha que delícia o Arraial do Cult. É sexta-feira, 5 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. A Riva Assai e Jadson Lange especialmente pra vocês. Eu aguardo vocês, hein? Beijo, agarrei! Tá aí, recado dado, o Espaço Cult está imperdível. E na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde. Espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais um Repórter PUC. Tchau!